Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Irit Kudek e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o efeito Zenão. Eu acho que eu já comentei sobre o efeito Zenão em alguns vídeos por aí. E o que seria esse efeito Zenão, né? Para quem conhece física quântica ou mecânica quântica, como diz o professor Hélio Couto, né? Que ele adora chamar como mecânica quântica, mas é a física quântica que ensina, na verdade, na observação do átomo e etc. Enfim, não vou me aprofundar nisso. Quem quiser pode aí dar uma fuçada na internet. E aí, o que acontece? Existe a tal da lei da atração, né? Muitas vezes a gente faz ela age na nossa vida sem que a gente perceba. Só que existe uma técnica muito consciente que você pode estar fazendo, colocando em prática isso. Só que é muito louco, porque quando você está consciente, tentando fazer essa técnica, o que acontece? Você acaba meio ficando preso naquilo. E esse ficar preso é o que a gente chama na física quântica, mecânica quântica, de efeito Zenão. É quando você prende a energia. Então, assim, você tem um desejo muito forte de que aconteça alguma coisa. Então, vamos supor você, sei lá, quer comprar um carro de uma cor azul. E aí, uma das coisas que normalmente acontece é que você, pelo desejo, quando você olha na rua, você já começa toda hora a ver carros azuis, ou aquele carro que você tanto quer, né? Então, é meio que a lei da cocriação. Eu até tenho outra página por aí, e aí eu falo muito sobre lei da cocriação e como os milagres acontecem na nossa vida, né? Porque você tem que estar realmente alinhado naquele milésimo de segundo com a sua emoção, o seu pensamento alinhado com o divino, com o seu eu superior. E aí, o que a gente fala? Que aí você consegue colapsar a onda e fazer com que essa energia consiga se manifestar, retornando para você, conforme o seu desejo. E quando você está no efeito Zenão, você está prendendo essa energia para que ela seja colapsada. Então, vamos supor que você, naquele caso que eu tô falando do carro, então você começa a pensar muito, você não consegue achar o carro não aparece. Quando você desencana, de repente, pum, aparece uma super oferta. Ou você quer comprar um telefone, ou que seja, uma peça de roupa, né? Ou uma viagem que você sonha muito, né? Também pode acontecer. Acho que eu não lembro se lá no outro canal eu conto essa história, mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre como eu co-criei, né? Como eu colapsei, por exemplo, ir para o Amazonas naquele tipo de hotel e viagens do meu sonho. Só que, além de tudo, eu ainda fui trabalhando, ou seja, melhor do que o esperado, né? Ainda fui remunerada para estar realizando o meu sonho. Então, assim, foi quando a gente solta mesmo, né? E isso foi um desejo meu que talvez há mais de 10 anos, algo que eu desejei ali muito profundo e acabou colapsando. Agora, ironicamente, quantas coisas, né? Profundamente a gente deseja, só que o nosso pensamento não consegue desconectar daquilo, ou o nosso emocional não consegue desconectar daquilo. E aí você até tenta fazer um esforço, e aí de repente aquilo ali tá conectado e não acontece. Aí começa a criar o quê? Ansiedade, ou muita expectativa que gera frustração depois, se não acontece, né? Então, assim, tem toda essa vertente. Então, o efeito Zenão é esse processo de segurar a energia e não permitir que essa energia se solte para o universo, porque nós somos formados de campos energéticos, né? O touros energéticos, tem outros vídeos aí que eu mostro bastante, falo sobre isso. E no trabalho, por exemplo, né? Às vezes você tá ou querendo sair do seu trabalho, tá de saco cheio do seu trabalho, ou ao contrário, você tá procurando um trabalho e aí, de repente, você manda seu currículo, você é chamado para fazer uma entrevista e aí você fica assim, e agora? Vai, não vai, né? E aí acaba não acontecendo. Então, ou você se frustra porque veio outro no seu lugar, e aí
ou você acaba ficando super ansioso e prendendo aquela energia e não acontecendo, né? Demorando mais do que o processo que talvez deveria acontecer. E aí acaba também esse lance da expectativa com a frustração, né? Que é aquela tal da história que menos expectativa gera menos frustração, porque você solta. Então, quando você solta, o que vier é o tal do lucro, né? Relativamente, mas assim, é o tal do aceitar que aquilo que tá vindo é aquilo que é pra ser naquele momento, porque tudo também é um processo. Às vezes a gente não tá vendo o macro todo, né? A gente só vê pequenas partes e aí não entende que a coisa acontece. Mas é o tal do solta, né? Solta, deixa aí, deixa acontecer naturalmente e entrega, né? Entrega na confiança. Mas assim, só para vocês entenderem que essa cocriação, essa lei da atração, quando ela é feita naturalmente mesmo, através da nossa alma, são desejos profundos. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver quantas coisas que você manifestou, que manifestaram, que surgiram na sua vida, seja repentinamente ou com alguma pequena atitude que você teve que tomar, mas veio com leveza mesmo, veio. De repente você sonhou em ganhar aquele perfume ou comprar aquele perfume, vem uma tia tua e fala, ai, não quero mais esse perfume, toma. E é exatamente o perfume que você queria, ou que seja, né? Às vezes até em relacionamento, você fala, ai, não quero ninguém, tô bem sozinho, pá. É a hora que aparece alguém, e aí você se apaixona, a pessoa te pede em casamento, você aceita em menos de 3 meses, quando você vê já tá casado, com filho e tudo mais, né? E até então, ai não, queria morrer solteiro, né? E aí é essa ironia da vida, né? Mas principalmente essa coisa do... Então, assim, deseja, né? Alinhado o seu pensamento com o seu emocional, com o eu superior, chame Deus, alinhado com essa parte espiritual, né? Então, quando você consegue estar nessa sintonia, é onde esse milésimo de segundo você deseja algo e solta. E aí, quando você vai ver, acontece. É o tal também que, sabe quando a gente tá procurando alguma coisa, né? Ou algumas palavras. Ah, eu tô aqui conversando, eu falo, ai, nossa, não lembro, aquela palavra tava na ponta da minha língua. E aí você fica buscando, buscando, buscando. Quanto mais você busca, ela não vai vir. É só você soltar, entregar, que vai aparecer. Por sinal, esses dias aconteceu até algumas vezes já tem acontecido que eu tô conseguindo soltar mais, confiando, né? É a confiança da certeza, é além da fé. Porque você confia em você, confia naquele todo e a coisa acontece. Então, assim, por exemplo, você tava procurando uma vaga com uma amiga, né? A gente queria parar o carro. E, nossa, não achava. Eu falei, solta que o GPS divino vai nos guiar, vai dar certo. E, nossa, a gente achou uma vaga, que é aquela história, não tinha vaga melhor. Mesmo que a gente procurasse, tivesse aquela vaga, a gente talvez não tivesse parado numa vaga tão boa quanto aquela. Então, é assim, tenha paciência, às vezes são um minutinho a mais que você precisa de paciência, de soltar, de deixar acontecer mesmo. Respira, que a coisa volta. Não esquece, não prende no efeito Zenão, né? E senão aquela coisa fica meio preso, passa um ano, passa um dia, passa tempo e nada acontece. Às vezes você não percebe. Isso é energético, tá? Isso é vibracional. Nosso pensamento gera vibração, nossas emoções magnetiza e relativamente também gera vibrações, tudo é energia. Então, é o tal do solta que volta, né? Então, que sejam coisas boas, para que venham coisas boas também. Então, não esquece, quando você estiver em alguma situação, lembra do efeito Zedão, não se prende nele, tá bom? E se você tá gostando dos meus vídeos, como sempre, deixa aí um curtir, compartilha, né? Deixa fazer crescer mais esse canal, quem sabe me incentiva a fazer mais e mais vídeos aí. E aqui eu tô trazendo mais assuntos para vocês, para expandir nossa mente, nossa consciência aí, trazendo minhas historinhas de experiências, compartilhando com vocês, tá bom? Então,
curte aí outros vídeos e até o próximo. Tchau, até mais.